Seja bem-vindo mais uma vez. Graça, paz, saúde, alegria e prosperidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. E eu quero agradecer a Deus por nós estarmos juntos mais uma vez, pelo amanhecer e pelo entardecer desse dia, por todos os momentos desse dia e também por esse instante. Esse é o que nós chamamos de hoje, esse instante, essa oportunidade que nós temos. Nesse instante cabe muita coisa. Vidas podem estar sendo mudadas definitivamente nesse instante. Vidas podem ser restauradas nesse instante. Vidas podem ser melhoradas nesse instante a partir da leitura dessa palavra. Então eu te convido nesse instante para abrir sua Bíblia aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. E nós leremos a primeira parte desse capítulo porque é muito longo, não vai dar para fazer num vídeo só. Eu não quero alongar muito os nossos vídeos, para que fiquem mais gostosos de se ouvir e sejam mais rápidos. Então, e nessa primeira parte cabe muita cultura, muito contexto, porque é muito difícil contextualizar. E se nós não soubermos ler com muito temor e tremor, nós vamos ficar neuróticos e vamos fazer como muitos fazem. Por exemplo, tem pessoas que até os dias de hoje usam véu. E baseado nesse texto, porque só aqui tem sobre isso. Então eu quero te convidar com muito temor e tremor, ler comigo essa palavra. Capítulo 11, a partir do verso 12, porque ontem nós lemos o verso 1, né? Paulo dizendo aos Coríntios: sede meus imitadores, me imitem, porque eu também sou imitador de Jesus. Então se vocês me imitarem, virem o que eu faço, vocês vão ver que Jesus agiria assim também. Então Paulo está mais uma vez agora tratando um problema sério entre eles, mas específico daquela cidade, né? Então vamos lá, verso 2. De fato, Paulo está dizendo: eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vos entreguei. Ou seja, Paulo está fazendo elogio à igreja. Ele já fez tantas críticas, ainda vai fazer mais críticas à igreja. Essa igreja adolescente, criança, menina na fé ainda, brincando e disputando dentro de igreja, mas grande parte deles ali mantinham as tradições apostólicas. Eles mantinham as tradições dos irmãos que aprenderam com Jesus. E tradição aqui não está se referindo a um pacote de leis, mas está se referindo a Jesus, aquilo que eles aprenderam dos apóstolos como fundamento. A prática de Jesus evidenciada na vida dos apóstolos, através de palavras e de atos escritos, e também falados, que verbalizavam, se materializavam. Isso é guardar as tradições, uma forma correta de se viver em comunidade. Vamos lá, verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, de antemão, a palavra cabeça aqui, kéfalos, é autoridade, amados. Não tem a ver com superioridade. Porque se eu pensar logo em superioridade e tentar separar, não, a mulher é um ser inferior ao homem, eu vou ter que pensar também que Cristo é um ser inferior a Deus. E se nós olharmos para nós como cristãos, Deus e Cristo, Deus estava encarnado em Jesus. Entenderam agora? Então, a questão aqui é autoridade. E você vai entender por que Paulo vai falar sobre isso da autoridade e com muita dificuldade, porque não é fácil não. E eu quero dizer mais ainda, o que Paulo vai tratar aqui até o verso 16 era o fato específico da cidade de Corinto. Olha o verso 16 comigo, vai lá no verso 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Não era comum isso na igreja. Era uma coisa específica dessa cidade. Quer ver? Então, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque como se a tivesse rapada. Então, nesse caso aqui, Paulo está usando a questão do profetizar, do falar dentro da igreja. Olha, para esse contexto, para a tradição, isso era bem antes de Paulo, quando os homens chegavam em certos ambientes religiosos, eles tiravam o quê? O chapéu.
Reverência. E a mulher, por sua vez, o que ela fazia? Ela cobria a cabeça. Era prática, era costume antes de Paulo. Paulo não está colocando isso aqui como regra para nós. Viu, gente? Por favor, fica assim. E outra coisa importante aqui. É porque as mulheres nessa cidade, elas oravam na igreja e elas profetizavam na igreja. Diferentemente do que Paulo ordena na carta a Timóteo. Que as mulheres na igreja ficassem em silêncio e que se quisessem aprender algo, perguntar algo, falar algo, perguntassem em casa ao marido. Aqui é diferente, essa igreja não. É por isso que uma linha de pensamento diz que essas mulheres de Corinto estavam nesse instante iniciando, entre aspas, uma rebelião, um movimento feminista. O feminista nascendo alto a baixo. Não, por que nós somos superiores? Então elas chegavam na igreja e tiravam o véu. E vocês vão entender por que o véu, né? Por que tinha o véu nessa cidade? Elas tiravam o véu, nós podemos. E de fato não tem nada a ver mesmo, mas nesse contexto aqui não podia. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar, raspar, cortar o cabelo, cumpre-lhe usar véu. O véu serviria de cabelo, de mantilha. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então, Paulo está dizendo que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, então eu reflito a glória de Deus, e que a mulher, por ter nascido do homem, ela é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. E aí dá a impressão que o homem é superior à mulher. Então não é isso que Paulo está colocando aqui. Então, porque se você vier mais na frente, se você olhar no verso 11, no Senhor, todavia, nem a mulher independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. E por que nós temos que descartar isso? Por conta de todo o contexto de Jesus. Todo o contexto bíblico de Jesus e de Paulo mesmo, onde diz que em Cristo não há homem e mulher, marido e esposa, não há pai e filho, patrão e empregado, todos são um diante de Deus, todos são iguais. Mas Paulo está usando essa prerrogativa para mostrar o seguinte para eles, quer ver? Verso 8, porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem, porque também, verso 9, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Então, véu aqui, a palavra véu aqui, exousia, é autoridade, é um trocadilho de palavras. E a questão é o seguinte, por que então que a mulher deveria trazer o véu na cabeça? Para mostrar que ela era submissa ao homem, não vamos falar sobre isso? Para mostrar que ela era inferior ao homem? Não. E ela tinha que arrancar um véu para iniciar um movimento feminista? Também não. Mas vocês sabem que Coríntios é uma cidade extremamente promíscua. Extremamente promíscua. Então, corintianizar era o mesmo que sodomizar, que cometer imoralidades. Então, as mulheres, as prostitutas cultuais, as hieródolas, desciam lá da Acrópole, da montanha, do alto, 500 e poucos metros, desciam as escadas, vinham aqui embaixo e se serviam dos homens, levavam-os para a prostituição cultual. Era o culto à fertilidade, a deusa Afrodite lá em cima, a Vênus romana. Assim como as mulheres portuárias, que ficavam nas baixas cidades, perto dos portos, e os homens que embarcavam, que vinham, era ali que eles se encontravam. Por isso que todos os homens tinham medo de passar em Corinto. Muitos se perdiam ali em Corinto. E essas mulheres que se entregavam à prostituição, tanto a cultual como as mulheres portuárias, usavam cabelos curtos. Então a questão de usar o véu aqui é simplesmente a mulher cristã daquele tempo se resguardar. Servia de proteção para ela. E servia para dizer assim, eu estou de véu, eu tenho um cabelo comprido, porque eu não sou uma prostituta, eu tenho um dono, entre aspas. Eu tenho uma autoridade sobre a minha vida, eu tenho um marido, eu tenho um pai.
Porque a palavra mulher aqui no verso 2, no verso 3, no grego original mesmo, é esposa. O homem aqui não é o homem, não, é o esposo. Está falando da relação homem e mulher, marido e esposa. É disso que Paulo está falando. Então usar o véu era diferente para a mulher que passava na rua. O homem olhava e falava assim, ela está de véu, ela tem cabelo comprido. Ou seja, aquela mulher tem um dono, ela tem uma autoridade sobre ela, aquela mulher tem autoridade. Ela tem dignidade, aquela mulher. Então, servia de proteção para ela mesma. E também era uma forma dela, a mulher que usava o véu, honrar o marido dela. Porque nesse tempo o marido não era como nos dias de hoje. O marido a comprava, ele era o dono dela. O pai que tinha uma filha em casa, ele era o dono da filha, ele podia vender a filha. Então aí o véu diferenciava. A mulher que usava o véu na rua, na igreja, ela honrava o marido, ela dignificava o marido. Assim como eu honro a Cristo. E assim como Cristo aqui na terra, enquanto homem, ele honrava quem? A Deus e obedecia a Deus. É simples assim, amados. O que eu não posso é trazer para o meu contexto e obrigar todo mundo a usar véu. O que eu não posso agora, eu quero terminar com vocês, ó. No verso 11, né? E o Paulo vai ensinar agora. Vai trazer o véu na cabeça como sinal de quê? De autoridade, de dignidade. Honrar o seu esposo. E se fosse uma jovem, honrar o seu pai. Ela tem um dono ainda. Não é assim, dessa forma, como se faz em Coríntio. Verso 11. No Senhor, todavia, nem a mulher independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus, amados. Tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Julga entre vocês. Na cidade, reúnam vocês e discutam. Porque Paulo vai falar assim, Paulo vai olhar para o evangelho todinho de Jesus. Ele vai olhar a história de Jesus, o viver de Jesus. Quando que Jesus tratou essas questões? Em que momento, nas falas de Jesus, Jesus vem falando sobre isso? Jesus vem colocando o estereótipo antes do interior do que brota do coração. Muito pelo contrário, Jesus pega toda a lei e a interioriza. Aponta para o ser de uma pessoa. Hoje eu li de um líder da minha igreja, ele dizendo no finalzinho da conclusão de um texto como esse, dizendo que a mulher tinha que ser submissa ao marido. Eu quero discutir isso também um pouquinho rapidinho. E que ela tinha que se vestir com modéstia e pureza. Desde quando o vestir revela a pureza de uma mulher? Desde quando isso existe em Cristo? Como que Cristo trabalhou isso? Em algum momento Cristo deu ênfase a isso? Não. Porque o que caracteriza uma mulher não é o vestir dela, é o ser dela. É a mulher virtuosa lá de Provérbios, bem antes de Jesus. De forma que eu postei ali uma na praia, por exemplo, pensa aí, uma mulher de biquíni, e ela está ali com a maior pureza do mundo, perto do esposo, perto dos filhos, curtindo a vida, curtindo o mar. Sem ter no coração nenhum desejo lascivo, nenhum olhar lascivo, olhando para os homens, falando, aquele é meu, com um coração, com um corpo cheio de fogo, querendo prostituir. E também você pode ter dentro de um ambiente religioso uma mulher vestida da cabeça aos pés, sem mostrar nada do corpo, e o olhar lascivo, olhando para o irmãozinho, aquele é meu. E o corpo ali só o fogo, um desejo ardente daquilo. Então o vestir, o estereótipo não revela o ser de uma pessoa. Isso é desde o Velho Testamento, gente. É só olhar Samuel dizendo. Deus não vê a aparência, Deus vê o interior. Mas nós queremos dificultar as coisas. Então o vestir, o estereótipo, não determina o caráter de uma pessoa, a pureza de uma mulher. E muito menos de um homem. E o que é uma mulher ser submissa a um homem? Ela ser inferior a um homem? A submissão aqui tinha sentido? Tinha sentido. Os homens compravam as mulheres, eles eram donos. Pagavam dote. Tinham-as em casa como esposas escravas. Eles saíam cedo para trabalhar e as mulheres cuidavam das tarefas de casa.
cuidavam dos filhos, da educação dos filhos, faziam alguma coisa em termos de ordem, de cultura, de plantar, de colher, alguma coisa, de debulhar. Mas era assim que era a cultura. Eu pergunto nos nossos dias de hoje, o que é uma mulher ser submissa a um homem? Sendo que o homem e a mulher acordam cedo, vão para o trabalho, deixam os filhos na creche, chegam de noite, pegam os filhos. Como é que é a submissão aí? Como é que reparte tarefas aí? Nós vamos voltar hoje, pegar o ocidente nosso hoje aqui e voltar para esse mundo de 2, 3 mil anos atrás? Minha esposa é submissa a mim? Eu não sei. Talvez eu seja mais submissa a ela do que ela a mim. Nós nunca discutimos isso aqui em casa. Oh, minha esposa tem que ser submissa a mim. Você tem que ficar debaixo do meu tacão. Isso não existe, gente. Toda relação que nasce em amor, ninguém discute submissão. Pergunta-se para vocês. Eu, Mazinho, sou submissa a Cristo? Sou. Cristo exigiu de mim. Cristo falou assim, Mazinho, você tem que ser submissa a mim? Não, por que eu sou submissa a Cristo? Porque Ele me ama. A autoridade de um homem para com a mulher não é em função dele ser macho e ela ser fêmea, dele ser marido e dela ser esposa. Não. Essa autoridade é conquistada, é o amor que faz isso que conquista. Por isso nós somos submissos a Cristo. E eu te perguntaria hoje, defina nos dias de hoje para um casal moderno de hoje, onde os dois trabalham 8 horas por dia, onde os filhos crescem dentro de creche, o que é tarefa de um, tarefa do outro? Agora, se vocês quiserem viver assim, vivam. É por isso que a gente tem que aprender a ler e interpretar as coisas. E separar e dividir as coisas dentro de casa. Um assim, o outro assado. O que eu não posso é pegar um contexto desse e trazer para os dias de hoje. Então julguem entre vocês nas igrejas. Qual a diferença na rua hoje entre uma mulher que usa véu? Imagina 2 mulheres na rua hoje. Você olha para uma que tem véu, outra que não tem véu. Te diz alguma coisa? Que uma é mais santa? Que uma é mais pura? Que a que tem véu é mais assim, é mais... Não, hoje não diz nada, não tem significado nenhum para nós. Essa cultura ficou lá, aqui, nessa terra de Corinto. Quer ver? Olha o verso 14. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Sim, porque naquele tempo os homens tinham cabelo um pouquinho mais curto que o cabelo das mulheres. Mas e hoje em dia? Um homem de cabelo comprido e um homem de cabelo curto. O homem de cabelo comprido é mais feminino? É mais efeminado? Ele tem menos caráter, tem menos justiça, tem menos verdade, tem menos amor que o outro que está com cabelo curto? O que o cabelo curto ou o cabelo longo diz hoje para nós? Uma mulher de cabelo curto hoje ou uma mulher de cabelo longo te diz alguma coisa? De forma alguma. Vocês estão entendendo a dimensão? Então eu tenho que entender que isso aqui era um problema específico dele e Paulo está resolvendo dessa forma. Já que aí as prostitutas não têm cabelos curtos, por favor, então vocês mulheres, quando vocês tiverem que sair, tiverem que profetizar e ir para a igreja, usa o véu para honrar os seus maridos, que é a autoridade sobre vocês, e para vocês se resguardarem, se protegerem. Paulo, as mulheres não estão iniciando aqui um feminismo, não. Tudo que tem um ismo, feminismo, machismo, homossexualismo, heterossexualismo, isso é doença. Heterossexualismo, isso é doença. Não precisa levantar bandeira de nada. Verso 15. E que se tratando de mulher, é para ela uma glória o cabelo? Sim, o cabelo da mulher naquele tempo já tinha um cabelo longo, já era uma glória. Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha, de véu, é óbvio. Mas se imagina uma mulher de hoje que tem um cabelo que não cresce, que não dá para fazer um véu dela. Ela vai fazer o quê? Tem que usar véu o dia todo, a vida toda? Não, gente, não é mais assim, não, por favor. Apenas assim, você é mulher, é casada, dignifique seu marido e honre seu marido. Ame-o e não tire a autoridade dele. Você é marido, ame sua esposa, dignifique sua esposa, honre sua esposa. Ambos são assim, somos assim. E aí a gente cresce sem tocar nesses assuntos.
Aqui em casa mesmo, eu e minha esposa nunca paramos para discutir isso. Quem é submissa a quem? Graças a Deus. É uma coisa que não é problema para mim. É resolvido isso aqui em casa, graças a Deus. Contudo, Paulo vai encerrar no verso 16. Se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, não era costume de Paulo, não era costume das igrejas vizinhas ali, cidades vizinhas, não. Era um problema típico daquela cidade, onde o povo corintianizava, ia para a orgia, ia para os bacanais mesmo, e celebrava Afrodite e celebrava Apolo nos seus cultos promíscuos. E a igreja naquele tempo tinha que fazer diferença sim naquele contexto social e cultural para facilitar a pregação do evangelho e até para proteger as irmãs da igreja. Por isso o véu se fazia necessário. E ainda, Paulo ainda pergunta, julgue isso entre vocês. Eu só estou expondo como é que tem que ser feito. Então não pense com as categorias daquele tempo, porque em Cristo essas coisas não foram tratadas, porque em Cristo tudo é interiorizado. As pessoas se igualam diante de Cristo. Meu filho me honra, é porque eu simplesmente sou o pai dele? Não, é porque eu amo, eu trato com disciplina, eu trato com amor. Eu não provoco os meus filhos a ira, é porque eles são filhos? Não, é porque eles sabem ser filhos. Sim, amados, em Cristo essas coisas acabam, morrem tudo. E eu quero agradecer a Deus porque Cristo veio e nos libertou dessas ideologias machistas, feministas, de submissão, de não. Olha, amados, eu agradeço a Deus porque a cruz foi erguida. Porque se eu torno obrigatório o uso do véu para as mulheres, eu estou dizendo assim, mulheres, a cruz já foi por terra. Hoje é salvo quem usa véu. E por que eu tenho que fazer isso? Por conta da presença dos anjos. Amados, por conta da presença dos anjos, diz o texto. Diz o texto aqui, olha o verso. Pode olhar que é na presença dos anjos que nós estamos reunindo. Então é necessário que eu use véu por causa dos anjos. Olha o verso 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Porque quando nós estamos reunidos na igreja, Paulo está dizendo, eu não estou reunido só em presença de nós, não. Os anjos estão aqui. Você está aí, eu estou aqui. Mas tem anjos aí, tem anjos aqui. E nós estamos ensinando aos anjos, porque a igreja ensina aos anjos. A multiforme sabedoria e graça de Deus perpassa. Então as mulheres ali, elas honram seus maridos. O véu trazia isso, honrem seus maridos. A autoridade sobre vocês naquele instante. Amados, eu quero agradecer a Deus por nós estarmos juntos, aprendendo esse evangelho e nos libertando desses grilhões que separam, que põe a religião acima da cruz, acima de Jesus, que põe véu, que põe mandamento acima de Jesus, que põe carne, comida, vestimenta acima da cruz, morreu tudo. Suas roupas não diz quem você é. Seu estilo de falar, de vestir, de cortar cabelo não diz quem você é. Olha, o mundo mudou. E nós precisamos entender que Cristo libertou-nos para sermos conforme Ele. E olha que Cristo revolucionou no tempo dele. Sim. Principalmente no que tange as mulheres. Porque muitas o seguiam e o serviam. Acolotem diaconem. Eram servas diaconisas e ainda eram discípulas de Jesus. E nas casas de muitas delas igrejas foram reunidas e montadas e nascidas, como na casa de Chloe. Essa mulher rica, poderosa da igreja de Corinto e de Éfeso, que transitava ali, entre os portos. Porque os portos ali faziam de entre o mar Adriático e o mar Egeu. Era tremendo. Cristo acima de tudo. A cruz foi erguida, amados. E eu te convido para você crescer com o seu casamento assim para quem está casado. Um dignificando o outro
e sendo submisso ao outro e amando ao outro, até que Deus nos chame. Vamos orar nesse instante? Coloque sua vida, pacifique seu coração, ore mais uma vez por sua casa e vamos levantar um clamor nesses dias de orações. E eu tenho convidado o povo todo para orar, para ler a Bíblia, porque a igreja tem que aprender a voltar a silenciar, voltar para o joelho, entrar na sua casa e orar. Então vamos orar nesse instante. Deus, nós queremos orar por esse grupo de estudo bíblico, por cada irmão que está abrindo a palavra, lendo e praticando. Ele está interiorizando o Senhor Jesus, o Evangelho, ó Deus, e o materializando lá de fora, objetivando tudo. Obrigado, ó Pai, porque estamos em Cristo. Ó Deus, obrigado porque nossas esposas, ó Deus, estão em Cristo. Ó Deus, e nós estamos em Ti, somos um para o outro em Cristo Jesus. Ensina-nos a cuidar dos nossos casamentos, guarda os nossos filhos, aqueles que ainda estão como filhos solteiros, guarda-os na pureza e na simplicidade da vida. Guarde a igreja do Senhor aqui e ali, orando e buscando. Levanta os teus servos, os teus líderes, para que eles possam, Pai, como Paulo, fazer nesse momento gestão, Pai, do Evangelho em culturas, Pai, diferentes. Sim, Pai, porque o Evangelho é existencial e é isso que Paulo está fazendo, aplicando o Evangelho, ó Deus, naquele momento de Corinto. Guarda, Pai, guarda-nos na palavra, enche nossas casas, as famílias que estão passando por lutas, filhos que estão tendo, criancinhas que estão tendo pesadelos, sonhos horríveis, cuida delas, aqueles que estão machucados, aqueles que estão com pais, com parentes internados em hospitais sem poder visitá-los. Meu Deus, envia o teu anjo. Aqueles que estão, Pai, vivendo dias, ó Deus, onde estão passando pelo vale da sombra da morte, eu te peço que o Senhor, Pai, sopre o teu vento nessa direção de cada um e cure. Que os teus anjos contemplem a face de cada um, Pai, e guarde cada um agora. Livra-nos de toda obra maligna, livra-nos de todo desânimo, livra-nos de todo ódio, mágoa, amarguras. Nós não queremos matar o nosso ser, afundar-nos no lamaçal da murmuração. Sim, Pai, da ingratidão, da contenda. Não, Pai, do extremismo, das ideologias, ó Deus, ameninadas, de quem senta nos tronos das nações, ó Deus, e destroem, matam. Tem misericórdia, cuida de nós, cuida dos nossos, cuida dos jovens e adolescentes que estão lendo essa palavra. Cuida, Pai. Permita que outros nesse instante sejam chamados para lermos e caminharmos juntos em amor. Muito obrigado, Pai. Nós assim, Pai, agradecemos em Cristo Jesus no poder do Teu Espírito. Amém, amém e amém.